Olá, tudo bem? Eu sou professora Mariciane Moraes Nunes, graduada e mestre em filosofia, trabalho na área da educação já há bastante tempo e convido você e desde já desejo as boas-vindas para o nosso curso de Educação Corporativa. Muito bem, antes de iniciarmos a conversa da nossa primeira aula, eu queria deixar claro que nós aqui vamos trazer muitos conceitos importantes no tema da educação corporativa, conceitos, modelos, práticas, mas é claro que nós não esgotamos o assunto, de modo que eu já convido você a acessar sempre os seus materiais do curso. Você tem, por exemplo, o livro base da sua disciplina, que é de Ana Paula Mundim e Eleonora Jorge Ricardo, que escrevem o livro Educação Corporativa, Fundamentos e Práticas. Este é o livro base da sua disciplina e que você também deve acessar, deve olhar, buscar na biblioteca, buscar em espaços onde esse livro se encontra, de repente ter esse livro para a sua biblioteca pessoal, enfim. É um livro importante que vai tratar de todos os conceitos que nós vamos abordar em aula, porque as aulas são fundamentadas nessa obra. Nós também temos os slides da aula que você poderá acessar, você poderá ler, reler, registrar, de repente anotar algum termo, algum conceito. Além disso, em cada aula você tem um texto importante e no nosso caso, na primeira aula, o seu texto fundamental vai tratar da implementação da educação corporativa e o seu impacto nas organizações. Portanto, após a aula, sempre vá até os seus materiais, aprofunde os seus conhecimentos, amplie tudo aquilo sobre o qual nós conversamos. E assim nós damos início então à nossa primeira aula que vai tratar dos fundamentos da educação corporativa. O que é educação corporativa? Essa é a nossa primeira pergunta e sobre a qual vai girar então toda a nossa aula. Educação corporativa, ela remete à gestão de pessoas aliada à gestão do conhecimento. Por que gestão de pessoas? Porque nós hoje sabemos que as empresas evoluíram para a ideia de que nós não gerimos apenas um capital econômico ou um capital tecnológico. Nós gerimos primeiro um capital de pessoas. Por isso, saber gerir pessoas é fundamental. Mas nós sabemos que essas pessoas trazem para a empresa um capital que é o capital de conhecimentos. Por isso, também fazer a gestão dos conhecimentos é outro aspecto essencial das empresas e pelo qual passa, então, a educação corporativa. Por isso, a educação corporativa, ela vai, então, lidar com competências que são individuais e organizacionais, porque nós não temos apenas um olhar voltado à estrutura da organização, ou então à sua produção, à produtividade. Nós temos um olhar voltado às pessoas que estão na organização e ao desenvolvimento dessas competências individuais, que por sua vez se tornarão também competências coletivas, à medida que são partilhadas no interior das organizações, e é claro que se tornam aos poucos também competências organizacionais. Nós falamos muito na palavra competências, não é? Por que falamos em competências e o que significa a competência e por que a educação corporativa desenvolve competências? Nós sabemos que, na sociedade atual, nós falamos em uma sociedade do conhecimento, da informação. Nessa sociedade do conhecimento, nós sabemos que o conhecimento, o capital intelectual, ele de certa forma é um diferencial na competitividade das organizações. E nós também sabemos que, diante de uma sociedade do conhecimento, nós não podemos mais ter um trabalhador que é apenas um mero executor de tarefas. Nós precisamos hoje de um trabalhador do conhecimento. O que é esse trabalhador do conhecimento? É aquele, então, que tem na competência a ideia de que ele precisa conhecer bem a área em que ele vai atuar. Esse é o primeiro requisito. Eu preciso conhecer a profissão na qual eu vou atuar. O segundo e fundamental requisito é querer aprender sempre mais, é estar disposto a aprender, a conhecer mais.
E também nós temos um terceiro requisito importante, que é justamente o saber trabalhar em equipe. Saber transpor, compartilhar esses conhecimentos e desenvolver o nosso trabalho em equipe. Por isso nós falamos em competências como conhecimentos, habilidades e atitudes. E Meister vai dizer que a educação corporativa ela é justamente esse guarda-chuva estratégico das práticas educacionais que vão envolver os funcionários, as lideranças, os clientes, os fornecedores, toda a comunidade com a qual a empresa está envolvida. Justamente para que essas competências entendidas como conhecimentos, habilidades e atitudes. Ora, mas o que significa dizer que a competência envolve conhecimentos, habilidades e atitudes? Conhecimentos por quê? Primeiro é preciso o que saber, o que conhecer. Mas também é preciso que ao lado do saber nós tenhamos o fazer e por isso habilidades, ter a habilidade de utilizar adequadamente este conhecimento. E as atitudes? Como é que eu vou desenvolver a minha prática? Qual é o meu comportamento? Qual é a minha atitude? Trabalhando, portanto, com a ética. E por isso nós falamos que ter competência e a educação corporativa pretende justamente isso, desenvolver os talentos humanos nas organizações, é justamente saber ser responsável pelos conhecimentos, ser responsável pela nossa função, pela nossa ação. Mas, além disso, é saber mobilizar recursos, porque nós sabemos que a educação corporativa nos fornece vários conhecimentos, vários recursos, várias práticas. Mas não bastam os conhecimentos, é preciso saber mobilizar esses recursos pelo bem da organização. E assim nós falamos que dentro da educação corporativa, entendida como desenvolvimento de competências, ela exige justamente algumas práticas. Primeiro, saber agir com pertinência. O que significa saber agir com pertinência? Pertinência significa estar no lugar apropriado. Saber desenvolver uma atitude apropriada àquele momento, apropriada àquela situação. Além de saber agir com pertinência, é preciso saber mobilizar recursos, mobilizar conhecimentos, práticas. É preciso saber transpor esse conhecimento, compartilhar esses saberes. É preciso, além disso, além de saber mobilizar, saber transpor os conhecimentos, aprender a aprender, conhecer sempre mais e envolver-se. Envolver-se na organização é fundamental. E por isso, quando se fala em educação corporativa e desenvolvimento de competências, nós falamos em vários tipos de competência. Por exemplo, nós temos as competências empresariais, que são justamente aqueles conhecimentos que estão na base, na raiz da organização e por eles a organização veio se desenvolvendo. São como que os valores iniciais dessa organização. Nós temos ainda as competências organizacionais, que mexem com a visão, com a missão, com os valores da organização e como essa organização trabalha. E é importante que os colaboradores, através da educação corporativa, conheçam então essas competências organizacionais, missão, visão, valores. Temos as competências humanas também, porque nós sabemos que na educação corporativa nós desenvolvemos pessoas. E pessoas precisam ser desenvolvidas também em seus talentos individuais. E por isso nós falamos de competências humanas. Saber trabalhar com aqueles talentos, com aquelas competências, com aquelas habilidades que são próprias daquelas pessoas que estão na organização. Portanto, quando falamos em educação corporativa, falamos em toda esta gama de elementos, competências empresariais, organizacionais, competências humanas, porque nós sabemos que à medida que nós educamos as pessoas no interior das organizações, que se estabelecem práticas de educação corporativa nas organizações, nós estamos desenvolvendo as pessoas, estamos desenvolvendo aquelas pessoas, aquele capital intelectual que está dentro da organização. Mas nós sabemos que hoje a organização ela se usa de vários instrumentos para que esta educação corporativa aconteça. E cada vez mais nós falamos em saber utilizar as tecnologias para isso.
As tecnologias são fundamentais, mas temos um detalhe: a tecnologia não substitui e não ignora a criatividade, o conhecimento humano. Pelo contrário, é preciso pensar como nós envolvemos as tecnologias na educação corporativa para que a educação corporativa cumpra então com o seu objetivo.